respeito de como podemos viver pela fé. Nós sabemos que a frase "o justo viverá pela fé" é uma frase que, para mim, está com uma conotação um pouco diferente agora. Interessante que quando eu lia esta frase, eu não me atentava que ela estava no futuro. O justo viverá pela fé. Nós estamos dentro de um contexto onde a igreja do último momento da história, a igreja, a sétima igreja no Apocalipse, o sétimo período, a igreja de Laodiceia, é uma igreja que ainda não vive pela fé. Pelo contrário, a característica desta igreja é: rica sou e ela não tem falta de nada, ou seja, a fé está longe. Não é? Ela confia na sabedoria, na riqueza, no dinheiro, confia nela própria, e nós somos esta igreja, nós somos assim. E durante os momentos a sós com Cristo, cada vigília, cada madrugada, eu tenho aprendido algo que sempre vem acrescentando na minha vida cristã. Algo que me chamou a atenção, já preguei, já falei tanto sobre justificação pela fé, o que é viver pela fé, e eu não tinha atentado que Jesus nos dá um grande exemplo de viver pela fé. Se nós vamos a Hebreus, nós já temos uma boa definição no capítulo 12 do que é fé. Nós sabemos que como aumenta também a fé. Nós vamos ler a Bíblia, nós vamos buscar aqui no culto, aumentar a nossa fé. Nós já sabemos disso. Mas a frase "o justo viverá pela fé", eu quero enfatizar nesta noite como vamos viver pela fé. Bem, queridos, o exemplo está em Mateus, capítulo 4, no versículo 1, mas eu vou pedir que vocês leiam comigo 2 versículos anteriores, que estão no capítulo 3. Os 2 últimos versículos do capítulo. Aqui narra o batismo de Jesus. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." E aí em seguida vem agora o versículo 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O que tem de novo, então, que me chamou a atenção, que foi destacado na última vigília que tivemos com o irmão Alceno? É que quando Jesus terminou o seu batismo, terminou de receber a confirmação de que ele era o Filho amado, o Filho de Deus encarnado, o nosso Salvador, aquele que ele enviaria, como está em João 3,16, por amor ao mundo, esse Jesus, o Filho amado, o Filho de Deus, ele não deixaria que a sua vontade sobrepusesse sobre a vontade de Deus. Isso que me chama a atenção. A gente costuma ler esse texto dizendo: olha, após o batismo de Jesus, ele foi para o deserto. Quantas vezes eu já falei isso? Ele foi para o deserto e lá ficou 40 dias, 40 noites, e 40 dias e noites jejuando, não é? Vocês conhecem as tentações ao final, não é esse o foco hoje, mas é que ele foi ao deserto, mas não porque ele queria ir ao deserto. Eu acho que se eu perguntar aqui a cada um de vocês se vocês gostariam de passar por um deserto, por provas, por dificuldades, por situações terríveis, você ia dizer: não, não quero. E uma das provas de que Jesus também voluntariamente não gostaria de ir ao deserto está aqui na oração. Vamos comigo, quando nós lemos ele no Jardim do Getsêmani, capítulo 26, e vocês conhecem bem a história dele ali no Getsêmani, ele com os discípulos, ele orando, e a oração dele diz exatamente o que eu posso afirmar agora.
A oração dele: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aqui está claramente demonstrado de que como Jesus agia, ele não estava querendo ir a um deserto, ele não estava querendo ser tentado, ser ali, quem sabe, tentado com a fome. Queridos, eu fico imaginando aqui a frase está bem clara: a seguir. A seguir de quê? Do batismo. A seguir, foi Jesus levado por quem ao deserto? Pelo Espírito Santo. Isto prova de que ele estava literalmente deixando-se ser guiado. E ao ir ao deserto, eu fico imaginando, imagine comigo esta cena: Jesus levado ao deserto, sem preparo, sem levar comida. E se fosse eu e você, a primeira coisa que perguntaríamos a Deus é: Senhor, e agora? O que eu faço? Onde que eu vou comprar alimento? Onde eu vou dormir? Aqui não tem hotel, aqui não tem nem como eu conseguir algo para meu transporte. Não é assim que nós pensaríamos? Jesus, aqui não dá para eu ficar, não. Mas uma vez que foi o Espírito Santo que o levou ao deserto, eu fico imaginando agora a cena dele no deserto, orando e dizendo: Deus, eu sei que o Senhor tem um propósito de que eu esteja nesse deserto. E eu fico imaginando lá no terceiro, no quarto dia: Deus, o Senhor ainda não providenciou alimento, mas eu sei que o Senhor tem um propósito de que eu passe pelo jejum já neste quarto dia. Eu fico imaginando, depois de completado ali uma semana, ele dizendo: Pai, o que o Senhor está querendo de mim? 2 semanas, e ele ali naquele deserto, jejuando. E eu fico imaginando agora o completar desses 40 dias com fome. Eu não imagino que ele queria ser tentado. E vocês sabem que a primeira tentação foi: se tu és, não é? Está bem claro aqui, o Filho de Deus, o que ele deveria fazer com as pedras? Pedisse que as pedras se tornassem pães. Sabe, queridos, o que eu quero que eu e você pensemos agora é exatamente o seguinte: Jesus foi levado, foi conduzido. Vamos comigo a algumas passagens agora. E uma delas, você e eu já meditamos nela algumas vezes em alguns cultos aqui. Está em Salmos, no capítulo 139. Da mesma maneira que Jesus se deixou ser levado pelo Espírito Santo, o que ele está querendo que o justo, que o verdadeiro discípulo, que o verdadeiro filho de Deus aprenda que ele pode ser levado também a desertos. Ele pode e deve ser levado pelo Espírito Santo aonde lhe apraz. E desde quando nós deveríamos ter esta consciência? No versículo 16, o salmista fala que desde o nascimento, Deus já tinha um plano, desde a substância ali ainda informe. Deus já determinou no livro todos os nossos dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus já planejou todos os nossos dias, e quando Jesus veio à Terra, Deus já tinha determinado tudo o que ele iria passar. O madeiro, a crucifixão, tudo Deus já tinha planejado, até mesmo quando seria a morte. Por isso que em Daniel, na profecia de Daniel, no final das 70 semanas, no meio da última semana, ele deveria ali ser o cordeiro que tira o pecado do mundo. Tudo estava determinado, tudo estava planejado, e Jesus simplesmente tinha também agora, como homem, todos os planos de Deus determinados para a vida dele. Agora vem comigo para uma questão e uma reflexão. E essa reflexão eu fiz para mim nesta madrugada. Se o justo viverá pela fé, o justo que confia em Deus viverá pela fé, nós estamos hoje vivendo já
pela fé. Nós temos mais um verso que eu quero meditar com vocês. Romanos 8,14. Esse texto eu tenho meditado nele sempre, porque Romanos 8,14 fala claramente dos que realmente estão sendo guiados pelo Espírito de Deus, permitindo que os planos e as determinações de Deus estejam na vida da pessoa sendo executadas. E Romanos 8,14 diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, se Deus estiver te guiando, se o Espírito Santo estiver te conduzindo, se o Espírito Santo te trouxe a este culto, se o Espírito Santo te levar também a um deserto, se você está no Espírito e o seu eu já foi crucificado, você com certeza passará pelo deserto em paz. Aí o Ney já falou no nosso último encontro, pode cair o mundo, né, Ney? Pode cair o mundo, estou em paz. O Espírito Santo estará guiando cada um de nós. E eu dei um testemunho recente, no último sábado, no nosso encontro, no nosso grupo da família IDE. E nesse testemunho eu contei claramente dos desertos que eu tenho passado. Ali mencionei que quando fui ao Reavivados por sua palavra, lendo Oséias capítulo 6, onde fala ali que Deus ele também abre feridas. Ele prova, ele esquadrinha, ele vai conduzir-nos a um refinamento como metal precioso. A questão é que nós estamos vivendo numa religião hoje em que as pessoas não querem passar pelas provas, não querem moldar o caráter, não querem desenvolver a fé e a confiança em Deus e acreditam e aceitam e até almejam um evangelho apenas de prosperidade, de bonança, de paz. E como os amigos de Jó, quando alguém passa por uma prova, nós já imaginamos que essa pessoa está sem ausência de bênçãos, está sem ausência porque está sem a presença de Deus. Isto não é verdade? Deus, de uma forma especial, ele quer guiar você para o céu. E nesta direção, nessa condução, ou seja, levando-nos ao céu, ele sabe que nós temos um orgulho, nós temos vaidades, nós temos esse nosso eu que nos surpreende em todos os momentos, que precisa ser crucificado. E ele então agora começa a trabalhar comigo e contigo. Nós somos trabalhados no dia a dia. E ele sabe como trabalhar com cada um de nós. Eu quero que você volte a Mateus capítulo 26, porque durante essa condução de Jesus no Getsêmani, onde ele queria ali receber dos discípulos um alento, que orassem com ele, e ele ali pensou que pelo menos os 3 discípulos mais íntimos estariam com ele naquele momento, e quando ele, decepcionado, viu que eles não estavam correspondendo à expectativa de buscar em oração o poder na vida deles e do mestre que estaria para depor a vida por eles, Jesus é que simplesmente cita algo no versículo 41, que é o mesmo que se eu quero, que é o que nós estamos focando na mensagem, se eu quero aprender, saber como viver pela fé, aqui ele está colocando o segredo que foi o que ele recomendou para os seus discípulos. Porque ele, voltando aos discípulos e vendo-os dormindo, ele agora vira-se para Pedro, versículo 40, e diz: nem uma hora pudestes vigiar comigo. Gravem esta palavra, vigiar. Eu já falei numa quarta-feira com vocês sobre como era o costume de Jesus vigiar, como era o costume de Jesus buscar o Espírito Santo a cada manhã, nas altas madrugadas. Era importante para ele. Mais que o sono, mais que qualquer outra coisa, não era precioso. E aqui simplesmente ele fala: vocês não puderam vigiar comigo. E então no versículo 41 ele coloca: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Queridos, eu queria nesta primeira parte que você pensasse comigo
O que seria para um cristão vigiar? Se você simplesmente sai pela rua, cheio do Espírito Santo, o buscou na madrugada, buscou entregar-se a Ele, não mais será feita a tua vontade, mas a vontade do Pai. Não será concretizada a tua agenda naquele dia, mas a agenda do Pai. Você não vai se desesperar, você não vai, como Ney mencionou, passou aí por problemas, etc., e oramos juntos, e ele disse, pastor, estou tranquilo, Deus sabe o que faz. Quando nós estamos assim, mas nós devemos estar atento. E aí tem uma questão. Você está disposto a confiar, mesmo que o seu deserto dure dias, 40 dias, como durou o deserto de Jesus? Estaria você disposto a confiar de que mesmo no deserto ele falaria com você, você veria, porque se você sai na rua vigiando para que não caia em tentação, vigiando para que você seja um instrumento dele, você vai perceber uma pessoa, quem sabe num ônibus, num ponto, ou quem sabe num posto de gasolina, não sei, você vai perceber como ser de fato um instrumento de Deus, como ser utilizado como esse instrumento para a salvação de outras pessoas, vigiar até mesmo pequenos detalhes que aconteçam ao teu redor e confiar que Deus estará cuidando de tudo. Agora, queridos, muitos acreditam que a oração é só quando eu me ajoelho. Mas ao longo do dia, quando Jesus falou que nós deveríamos passar o dia em vigia, em oração, para não cairmos em tentação, é porque nós precisamos estar conectados sempre, ao longo de todos os momentos com Deus. E eu estou procurando desenvolver isso. Eu estou procurando desenvolver, e eu sei que você também precisa desenvolver isso. Nós precisamos confiar que esse Deus, de uma forma especial, ao longo dos nossos desertos, ao longo das provocantes tentações, nós não sucumbiremos se nós estivermos aprendendo a viver pela fé. Eu queria que você entendesse que viver pela fé é viver entregando-se 100% a esse Senhor. Eu quero que você entenda que viver pela fé é passar os desertos da sua vida sem desconfiar em nenhum momento de que Deus está contigo. E um outro verso que sempre tem me acompanhado é o Salmo 23, versículo 4. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Dias difíceis poderão vir. Como estará a tua fé? Você poderá ser perseguido como Elias, perseguido por uma mulher. Como estará a tua fé? Você poderá passar, quem sabe, por perdas materiais. Como estará a tua fé? Você poderá perder bens ou até familiares. Como estará a tua fé? Por isso, agora eu quero que você medite comigo nesta questão. O justo viverá pela fé. Então, se você passar por provas hoje ainda, como estará? Eu coloco no futuro, você está percebendo, justo viverá. E você, como estará a sua fé? A sua fé estará de acordo com o tempo que você gastou para permitir que o Espírito Santo estivesse em você. Nós não recebemos a plenitude do Espírito orando apenas 1 minuto por dia. Na proporção da busca, na proporção da tua entrega, é que terá a proporção da sua fé. E o meu apelo e o meu desejo é que eu e vocês, que somos considerados por Jesus justos, amigos dele, que nós aprendamos a importância de vivermos pela fé. E eu imagino agora que as tribulações, os momentos de angústias que viveremos, nós não precisamos temer.
E tem um conceito que eu não poderia encerrar a mensagem sem tocar nele, um conceito equivocado. Muitos pensam que viver pela fé é quando tivermos que viver na montanha sem dinheiro, sem recursos, onde até o suprimento do pão, do maná, da água, Deus que vai prover. E que aqueles que têm riquezas ou bens não estão na fé. Não é isto. Tanto que Abraão, ele é considerado o pai da fé. E como que ele era financeiramente falando? E por que que ele vivia pela fé? Porque quando ele ouvia a voz de Deus dizendo: Abraão, deixa aqui onde você mora, vai para uma terra que eu vou conduzir, eu vou te mostrar só quando você for, não se preocupe. Ele obedeceu. Abraão, eu quero seu filho. E ele não pestanejou, ele obedeceu. Então, o justo viverá pela fé quando ele estiver verdadeiramente ouvindo a voz de Deus, cheio do Espírito de Deus e obedecendo a palavra e a vontade de Deus. Portanto, vigiem, orem, busquem nas madrugadas, porque esse Jesus está voltando. E ainda não temos um povo que aprendeu a viver pela fé. E a frase está no futuro. Espero que para você chegue hoje. O justo viverá pela fé. Que Deus te abençoe.